Olá, caros alunos, meu nome é Eliano Pellini, eu sou professor afiliado da Faculdade de Medicina do ABC, da disciplina de ginecologia, e hoje eu fui convidado para falar com vocês sobre resposta sexual humana, principalmente a área voltada à mulher. Nós temos um setor dentro da faculdade chamado Setor de Saúde e Medicina Sexual. Nós temos um ambulatório, funciona no Centro de Atenção Integral Saúde da Mulher em São Bernardo, de segundas-feiras, das 8 às 11 horas. E eu acredito que no futuro, muitos de vocês, os que vão para a ginecologia, passarão conosco, e os que não vão para a ginecologia poderão, caso queiram se especializar um pouco mais nesse assunto, nos visitar. Esse assunto ele é muito pouco difundido em todas as outras faculdades desse país, e vocês, estando no ABC, têm essa sorte. O professor César Eduardo Fernandes, ele felizmente incentiva para que nós, profissionais da sexualidade, possamos dar a aula tanto para o grupo do segundo, do terceiro ano e posteriormente para os nossos residentes. Veja que dentro do conceito de saúde e dentro dos 9 domínios que a Organização Mundial de Saúde aconselha para uma qualidade de vida, um dos domínios principais é que a sexualidade segura e prazerosa estará fornecendo bem-estar físico e mental e social dessa cliente. Portanto, sexo e pensamentos sexuais são importantes para a qualidade de vida. Não é necessário ter desempenho sexual, mas sim pensar em sexo. Como Descartes dizia, penso, logo existo. Eu expando esse conceito, penso em sexo, logicamente persisto. Você só tem interesse em manter-se vivo se um desses componentes for pensamentos ou sentimentos sexuais. Veja que na mulher, a atividade sexual saudável ela é complexa. No homem ela é muito simples, um homem normal pensa 8 vezes em sexo por hora, enquanto que mulheres pensam muito menos e são estimuladas a pensar quando o parceiro é competente e causador de estímulo positivo. Veja que você tem um componente bio, psico, sociocultural, portanto as mulheres são muito mais complexas nesse conceito de integridade, integração sexual e precisam de um parceiro que seja interessante, interessado, motivante e não tenha disfunções sexuais, porque infelizmente homens que têm disfunção erétil ou têm ejaculação precoce podem prejudicar muito a qualidade sexual de uma mulher que, como vocês já viram, demora mais para se estimular. Há momentos na vida feminina em que essa sexualidade é testada e muitas vezes prejudicada. Na infância, as meninas, diferente dos meninos, não são estimuladas a tocar no seu órgão genital. A palavra vagina vem do árabe, significa bainha de espada, onde entra a espada é uma vagina. E do lado masculino, pênis significa pincel, porque Fleming, quando descobriu a penicilina, ao ver no seu microscópio, viu que aquele fungo tinha um formato de pincel, daí o nome penicilina. Um momento importante da vida sexual de uma mulher é aquele momento em que ela pretende engravidar, mas após a gravidez ser obtida, o banho de progesterona que ela toma, que é necessário para anti-inflamar o endométrio, para que aceite o ovo e o embrião, é um momento muito crítico da vida sexual. Mulheres que têm vida sexual ruim antes de engravidar, esse componente piorará durante a gravidez. Após o parto, o aumento de prolactina e a queda de estrogênio vai favorecer uma vagina mais seca e vai favorecer um componente sexual zero, porque ela está preocupada com o bebê. Lembre que mulheres que suprimem a sua função ovariana, tanto do lado dos ovários policísticos quanto do lado da anticoncepção, podem ter influência sexual. O nosso professor Rodolfo Strufaldi, na Faculdade de Medicina do ABC, fez um trabalho muito interessante mostrando que anticoncepção com progestagênios, noretinoidrel, noretindrona, levonorgestrel e dorospirinona, em mulheres saudáveis, sem função sexual prejudicada, não interferem. Mas pílulas contraceptivas em mulheres já disfuncionais pode atrapalhar o componente sexual. Então, alerta quando você prescrever uma pílula contraceptiva em mulheres que já têm disfunção sexual. E o principal fenômeno que prejudica a vida sexual de uma mulher é a função menopáusica. A função menopáusica é hoje a nossa principal fonte de clientes no nosso ambulatório. Principalmente porque sem hormônio feminino, elas têm ondas de calor que impossibilitam um desempenho sexual satisfatório, elas têm insônia, elas têm ressecamento vaginal,
que promove dor. Veja que do lado masculino, como dissemos, o comportamento sexual é muito espontâneo. Os homens têm testosterona, têm desejo e se tiverem ereção poderão ter mais interesse sexual. Do lado feminino isso não é tão simples assim. Veja que a atividade sexual de uma mulher exige motivações e é muito importante que você entenda. E eu pergunto isso às clientes, por que a senhora faz sexo? Veja que há mulheres que fazem sexo porque simplesmente querem engravidar. Esse é um processo exclusivamente reprodutivo e biológico. Há mulheres que fazem sexo porque dentro do conceito de ser mulher, essa identidade sexual é que faz as mulheres terem desejo. Ou porque pode ser com um parceiro masculino, pode ser com parceira feminina. Hoje esses componentes de comportamento de gênero são muito amplos. Mas o que importa é que ser mulher exige que eu faça sexo. Outro componente mais interessante, e é o que a gente gostaria que todas tivessem, é sentir-se desejada, ter interesse sexual espontâneo, gostar da experiência sexual, buscar sexo por prazer. Infelizmente não é o mais comum, muitas mulheres não têm esse prazer e vocês vão ver a seguida o que a gente chama de disfunção sexual feminina. Um quarto componente que faz as mulheres terem relações sexuais é o fato dela fazer parte de um processo amoroso. Ela tem um relacionamento sexual, ela gosta do parceiro, às vezes ela não gosta de ter relações, mas faz pelo parceiro. Veja que os homens fazem sexo, as mulheres fazem relação sexual. Aqui não quero ser grosseiro, mas é evidente que há outros componentes. Há mulheres que fazem sexo por troca, eu ofereço um presente, ela faz sexo em troca desse presente. E infelizmente ou felizmente há mulheres que fazem sexo por poder, por dinheiro. Uma das profissões mais antigas, do lado feminino, que é a prostituição, é simples. Homens que pagam para ter sexo. Hoje nós temos também o contrário. Mulheres mais velhas que pagam a homens mais jovens para ter sexo. Infelizmente, se você olhar as disfunções sexuais femininas, e é o tema da nossa aula de hoje, você vai ver que disfunção de desejo é a mais importante, dificuldade de obter orgasmo é a segunda mais importante, a dificuldade de excitação e lubrificação vem a seguir, e veja que se você não tem lubrificação, não tem orgasmo e não tem desejo, muito provavelmente a causa será dor, ou veja que todas essas disfunções primárias poderão levar à dor. Nesse gráfico, e aqui eu quero lembrar o trabalho original, que é o Descobrimento Sexual do Brasil, da professora Carmita Abdo, psiquiatra responsável pelo PROSEX, lá na Faculdade de Medicina da USP, você vai ver aqui, por idades, quais são as disfunções sexuais mais comuns. Veja que aqui no grupo de 18 a 25 anos, você tem aqui desejo sexual hipoativo, você tem sensações ligadas à dor, você tem distúrbio de baixa excitação e você tem aqui falta de orgasmo. Veja que mulheres jovens têm muita falta de orgasmo, por falta de treino, por parceiros inadequados, por bloqueios associados à infância, onde ela foi impedida de conhecer o seu equipamento sexual. Esse fenômeno se repete aqui na mulher mais velha. Então, disfunções de orgasmo são comuns nas jovens e comuns nas mulheres mais velhas, que têm mais órgãos sexuais tão sensíveis. Mas veja que a queixa ligada à dispareunia, que é a dor, ela é muito comum também na adolescência por falta de lubrificação e muito comum na mulher menopausada por falta de estrogênio e também lubrificação. As mulheres entre 26 e 50 anos têm o comportamento sexual mais adequado. Lógico, treinamento, experiência, parceiros melhores. Do lado masculino, você vê que a ejaculação precoce no Brasil é muito frequente. Quase 30% dos homens entre 18 e 25, e principalmente os homens entre 51 e 60, têm disfunções ejaculatórias precoces. Por outro lado, se eu pensar em capacidade de manter ereção, e aqui eu estou discutindo a disfunção erétil, veja que homens jovens têm muito pouco disfunção erétil e ela vai aumentando consideravelmente, principalmente as mais sérias, em homens mais velhos. Felizmente, a partir de 1994, você tem disponível hoje para os homens ejaculadores precoces o uso de antidepressivos e para homens com disfunção erétil você tem disponível medicamentos que favorecem a ereção, vários conhecidos no mercado e muito usados.
Quanto mais os homens usam essas medicações para obter ereção, mais as mulheres são solicitadas a voltar a ter relações sexuais. Por isso que muitas mulheres menopausadas, que antes não tinham interesse sexual, quando vêm ao consultório hoje, elas vêm com essa queixa. Ela não tem interesse sexual, mas como o parceiro tem uma ereção medicamentosa, ela tem que responder a esse parceiro. A primeira coisa que eu quero discutir com vocês, que será importante, e uma das perguntas que eu vou fazer na prova talvez seja essa, veja que o grupo Master e Johnson, que é um casal de psicoterapeutas em 1966, divulgou pela primeira vez o ciclo de resposta sexual feminina modelo linear. É linear porque nós vamos discutir a seguinte, é um modelo cíclico da professora Basson. Veja que ele caracteriza, e ela também é um casal, de que os homens são muito rápidos. Eles têm aqui uma excitação, uma sensação que se segue ao prazer orgásmico e entram num processo de resolução. Para que novamente possa ter uma ereção, ele precisa de um tempo de repouso, chama-se período refratário. Em homens jovens, alguns minutos, em homens mais velhos, talvez alguns dias. Do lado feminino, é o que você vê em amarelo e verde. Veja que primeiro você tem excitação. Para que a mulher se excite e se lubrifique, eu preciso de 10 vezes mais sangue. Um homem, para ter uma ereção, precisa de 50 ml de sangue. As mulheres, para ter uma lubrificação, molhar a vagina, precisam de 500 ml de sangue. Por isso que as mulheres demoram mais para uma resposta sexual adequada. As mulheres que têm orgasmo, elas podem antes ter uma plataforma excitatória que pode se desencadear num orgasmo final. Veja que ela pode ter orgasmos múltiplos, isso também é raro, mas é viável. E há mulheres que não conseguem ter orgasmo e ficam nessa sensação de preenchimento vaginal, até tanto no orgasmo quanto nesse processo congestivo, ter uma resolução. A professora Kaplan, alguns anos depois, incluiu aqui no projeto inicial, antes da excitação, o que ela chama de desejo, interesse sexual espontâneo. Do lado da professora Basson, e esse sim é o que nós usamos hoje de forma mais frequente, ciclo de resposta sexual feminina, modelo circular. Ela divide as mulheres em dois tipos, as mulheres neutras e as mulheres espontâneas. As mulheres neutras, que nós estamos vendo aqui embaixo, é a grande maioria das nossas clientes. Elas têm uma dificuldade sexual para entrar no jogo, elas não têm desejo sexual espontâneo. Elas precisam de intimidade, precisam de um comportamento do parceiro que cause bem-estar, múltiplas razões, ela faz uma análise daquele parceiro, se ele é motivante ou não. Aí ela se torna receptiva e motivada a fazer sexo. Num estímulo sexual, num contexto bem apropriado, às vezes um estímulo menos sexual e mais amoroso, ela pode entrar numa influência pessoal de treinamento anterior e aí sim se tornar mentalmente excitada. Essa exposição mental subjetiva de excitação vai promover a excitação, lubrificação e desejo sexual espontâneo. Por outro lado, você tem mulheres que podem ser plenamente orgásmicas e outras que não têm orgasmo. As que têm ou não têm podem se sentir satisfeitas porque foram motivadas pelo parceiro. Veja que o orgasmo na mulher não é um presente da natureza, ele é uma conquista. Então há mulheres que têm que aprender. Aqui já teve orgasmo, evidente que vai ter ou buscar orgasmos nas próximas relações. As que não tiveram orgasmo, às vezes ficam procurando com novos parceiros e acreditam que a falha no seu processo de ter orgasmo depende de um parceiro ruim. Quando na verdade a gente acreditaria que mulheres que se masturbam e se conhecem e têm orgasmos espontâneos seriam mais fáceis de treinar os seus parceiros. O outro grupo, além do grupo neutro, é o que tem desejo sexual espontâneo. Mulheres que gostam de sexo, não dependem do parceiro e sim delas próprias. Veja que o grupo neutro é muito alta a frequência, 70%, e desejo sexual espontâneo é muito raro, 30% das mulheres. Lembre que o orgasmo também é muito raro, menos de 20 a 25% das mulheres têm orgasmo, enquanto a grande maioria, 75%, 80%, fazem sexo sem orgasmo. Portanto, o que o ginecologista precisaria saber? Primeiro, teria que perguntar. Veja que a importância na primeira queixa da paciente é 16,3%. Significa 16,3% vão ao consultório por causa de queixas sexuais. Mas 84% praticamente vão à função sexual depois de falar sobre uma patologia. Então ela vem com queixa de corrimento, de dor na relação e aí sim aparece a disfunção sexual.
Veja que o médico, quando consultado, foi entrevistado pela doutora Carmita, aqui em 2002, o médico que diz, 44% das vezes eu pergunto sobre sexualidade. E de vez em quando eu pergunto 52%. Quer dizer, alguns médicos estão mentindo. Nem todos perguntam sempre e a maioria nem pergunta nem às vezes. Veja que esses números são complicados. Quantos médicos realmente perguntam sobre sexualidade? Menos de 15%. Agora veja que isso é por quê? Porque o médico se sente invasivo, ele não sabe falar sobre esse assunto e ele tem medo de que essas perguntas o coloquem num processo de assédio sexual para cliente, o que é falso. Se você fizer perguntas claras, se você receber a chance de ouvir, essa cliente estará muito satisfeita. A pergunta-chave é, a senhora está satisfeita com a sua vida sexual? Ela pode dizer sim ou não. Se você fizer essa pergunta, eu sugiro que você cruze os dedos, porque se ela, por sorte, disser sim, a consulta foi plena e resolvida. Se ela disser não, você tem duas saídas. Ou você amplifica esse questionamento, exige um pouco de experiência, ou você encaminha para um grupo terapêutico específico multidisciplinar. Na nossa faculdade, você pode encaminhar para o nosso serviço Saúde e Medicina Sexual. Se você tem algum interesse em expandir isso no seu consultório, existem dois questionários, o questionário de avaliação da função sexual e o coeficiente sexual feminino, índice de coeficiente sexual feminino, QSFI. Nós na faculdade usamos esse critério, nada mais do que um formulário onde ela responde 10 perguntas, cada pergunta pode ser respondida do 0 a 5, quer dizer, nunca pratiquei sexo nos últimos 6 meses ou sempre pratiquei sexo nesses últimos 6 meses. Também não é só sexo ativo, são pensamentos e eventos sexuais que a gente interroga. Depois esses números são somados, multiplicados por um fator de correção e aí aparece o questionamento final. Mulheres acima de 40 pontos podem ter uma vida sexual regular, confortável. E mulheres abaixo de 25 são mulheres com grave disfunção sexual. Aqui eu tenho uma das 5 primeiras perguntas. Veja, por exemplo, você costuma pensar espontaneamente em sexo? Lembra de sexo ou se imagina fazendo sexo? Isso está ligado à capacidade de fazer fantasias sexuais. Depois, perguntas sobre desejo, perguntas sobre qualidade das respostas preliminares e lubrificação, a capacidade de excitação permanente, a continuidade dessa excitação em sintonia com o parceiro. As outras perguntas seguintes, voltadas ao preparo para a penetração, a presença de dor à relação sexual, o foco no desejo e na excitação ao longo do ato sexual, a capacidade de ter orgasmo e a satisfação com a atividade sexual. Cada uma dessas perguntas é analisada individualmente. Se você tiver interesse, você pode baixar esse formulário no www.cibersaude.com.br ou dentro dos manuais da Febrasgo e da Sogesp. Vale a pena você ter isso no consultório? Sim. A cliente fez uma queixa, você percebeu que ela não está satisfeita sexualmente, você fornece o questionário, ela te traz o questionário, você pode fazer um diagnóstico. E aí sim, pedir exames se for necessário. Veja que exames subsidiários numa queixa simplesmente sexual são muito raros. Hoje, o que se faz? Pede-se glicemia de jejum? Sim, porque o diabetes é a principal causa de disfunção sexual. Pede-se lipidograma? Sim, porque colesterol, triglicérides, ácido úrico alto, assim como a glicemia alta, são fatores de prejuízo sexual por falta de circulação nos órgãos e equipamento sexual. Lembre que glicemia talvez esteja normal, mas mulheres com cinturas acima de 90, com hipertensão, podem ter baixa circulação nos órgãos genitais, principalmente resistência insulínica. E você pode medir FSH para verificar se está em menopausa. Lembre que acima de 30 unidades você está num grupo menopáusico. A prolactina, que é um grave causador de disfunção sexual, porque lembra a amamentação, lembra o processo de aleitamento. E se você puder medir testo livre e testo total, apesar dos radioimunoensaios disponíveis não serem muito bons para investigar em mulheres, mas é um fator de proporção. Se eu tiver testosterona livre baixa, eu posso ter queixas de desejo sexual hipoativo. Uma molécula importante é o SHBG, produzida no fígado, você pode medi-la, ela é uma proteína que capta a testo. Então, testosterona total às vezes é alta, mas a testo livre funcional é baixa porque o SHBG é alto. O SHBG é uma molécula importante para medidas anti-inflamatórias. Então, SHBG alto significa inflamação,
Hoje a gente tem essa ideia nítida, envelhecer é inflamar ou inflamar é envelhecer. Envelhecer é inexorável, ficar velho é opcional. Qual é a melhor forma? Não inflamar. Agora, quais são as disfunções sexuais mais frequentes? Esse é um questionamento que eu poderei fazer na prova também. A primeira chama-se desejo sexual hipoativo. É a deficiência ou ausência de pensamentos, fantasias sexuais e ou desejo para receptividade para o ato sexual e causa grave estresse pessoal. Mulheres que não têm desejo são questionadas pelo seu parceiro para ter relações sexuais sem que elas estejam motivadas. Existem vários componentes que podem favorecer, desde o desenvolvimento biopsicossexual na infância, as relações com seus pais, muito castradores ou expansivos, meninas que foram agredidas ou tiveram abuso sexual na infância, muito comum as queixas ligadas à religiosidade extremamente castrante, problemas relacionais com o parceiro que merecem investigação psicológica, relações sexuais desde a primeira traumatizantes ou agressivas e muito provavelmente faltas educacionais de como seu equipamento sexual funciona. Mulheres que se conhecem anatomicamente, que se observam no espelho, têm muito mais interesse do que mulheres que não se conhecem. O mito da Branca de Neve, que olhava no espelho e perguntava: espelho, espelho meu, eu sou a mais bonita desse reino, existe alguém mais bonita do que eu? Seria interessante se ela pudesse, com esse espelho, olhar a sua vagina e dissesse, o que é raro, há alguma vagina mais poderosa, mais lubrificada do que eu tenho? Infelizmente é um sonho, mas seria o ideal que as mulheres se examinassem com o seu espelho e pudessem se ver como realmente são para que funcionassem melhor. O uso de drogas, e aqui tem um elenco importante de drogas, e doenças agudas e crônicas são realmente causadoras de disfunção. Eu vou lembrar todos os depressores do sistema nervoso central, os ansiolíticos, alucinógenos, os antidopaminérgicos, os antidepressivos recaptadores de serotonina são hoje uma das causas principais de queixa de disfunção sexual. Os antagonistas da aldosterona, lembre que você tem o citrato de esproterona em algumas pílulas contraceptivas, você tem a drosperinona em outras pílulas contraceptivas. Os antidepressivos, os antiandrogênicos, todos eles interferem. Até produtos antiácidos interferem com a sexualidade feminina. O hiperprolactinemia, as tiroidopatias, hipo, hiper, os tumores cerebrais que interferem com a hipófise, a cirrose hepática ligada ao alcoolismo, ligada à resistência insulínica e o diabetes, são fatores muito críticos de disfunção sexual. E muito raro, fatores que interferem com a hipófise, como a acromegalia, que podem alterar a produção de hormônios ovarianos. A segunda causa de disfunção sexual é o distúrbio de baixa excitação. Mulheres que têm inabilidade de obter ou manter suficiente excitação sexual, que pode se expressar como falta subjetiva de excitação, falta de lubrificação genital e outras faltas como respostas somáticas. O mais comum são mulheres que não têm desejo, não entram no jogo sexual, têm drogas que inibem a excitação, uma história hormonal prejudicada, como ovário policístico ou hipogonadismo hipofisário, e mulheres que têm o seu equipamento sexual prejudicado, pós-parto, episiotomia, cirurgias. O terceiro motivo de inibição do orgasmo está ligado à dificuldade, demora ou ausência de obter orgasmo após suficiente estímulo pessoal. Lembrem, disfunção de desejo, disfunção de excitação e lubrificação e agora inibição do orgasmo. É extremamente causador de estresse pessoal porque o parceiro exige que ela tenha um orgasmo para que ele se sinta poderoso e tenha resolvido a tensão sexual. Tem muito a ver com efeitos psicogênicos e tem muito a ver com mulheres que não conhecem a sua vagina, não conhecem o seu clitóris. Seria muito interessante se as mulheres pudessem se masturbar e identificar seu timing de orgasmo, mas infelizmente a maioria não tem essa proposta. A quarta disfunção sexual é a dor no ato sexual, é ela sim que pode ser ligada a uma avaliação ginecológica ideal, 60% são orgânicas e corrigir esses fenômenos é o papel principal do ginecologista. A quinta disfunção sexual, e talvez a mais complexa e interessante para o médico ou para o psicoterapeuta, é uma sensação chamada vaginismo ou vagínica. São mulheres que têm espasmo involuntário da musculatura do terço inferior da vagina, o que impede a penetração vaginal. Então há uma associação entre medo, dor, tensão e contração, de tal forma que essa mulher não consegue penetrar, às vezes, nem um simples cotonete. Veja então que as disfunções sexuais em cima do ciclo de resposta da professora Basson pode incluir desejo sexual hipoativo, distúrbio de baixa excitação, inibição do orgasmo, dor e dispareunia,
Você pode ter doenças como alterações da tireoide, menopausa, situações relacionais com parceiros, situações emocionais, antihipertensivos, anticoncepcionais, antidepressivos, remédios para controlar peso. E tudo isso exige que o médico aborde o assunto. Ouça se a paciente falar, pergunte se ela não falar, e se a paciente for falar muito, dirija um interrogatório. Uma visão ampla de todas as possibilidades que ela tem e vá buscar tratamento. Você pode ser um médico organicista, voltado à área ginecológica, mas você vai precisar de alguém que te ajude na parte psicológica, e todo atendimento à mulher com disfunção sexual tem que ser holístico e amplo, com uma equipe multidisciplinar. Finalmente, vamos discutir algumas coisas para você se sentir seguro. A avaliação da sexualidade faz parte de uma consulta do ginecologista, e eu acredito que faz parte da consulta de todo médico clínico que tem interesse em ajudar a sua cliente. Deve ser dirigida quando a paciente não comente espontaneamente. Lembre, pergunta-chave: a senhora está satisfeita com a sua vida sexual? E a principal ferramenta para o adequado diagnóstico é a anamnese e os questionários que a gente discutiu, como o QSFI. Exames laboratoriais: afaste causas orgânicas, lembre do diabetes, do hipotiroidismo, mas se tiver condições, testosterona livre e SHBG. Os questionários são os que tornam mais objetivo o acompanhamento. Forneça o questionário, peça para a cliente voltar e faça um diagnóstico baseado no critério das perguntas selecionadas. E avalie medicamentos como pílulas e doenças que devem ser avaliadas no processo geral dessa vida da mulher. O ciclo de resposta sexual feminina pode identificar as principais disfunções sexuais. Quais são elas? E isso eu posso sugerir na prova. Desejo sexual hipoativo, distúrbio de excitação baixa ou falta de lubrificação, anorgasmia ou falta de orgasmo, dispareunia, dor no ato sexual, e vaginismo, dor psicológica que impede o ato sexual. Hoje o DSM-5, que é o Conselho de Associação Psiquiátrica, Doenças Psiquiátricas, não divide dessa forma tão separada. Ele acredita que a função sexual feminina, quando disfuncional, ela se engloba em dois grupos: disfunção de excitação e dor. E é talvez mais fácil de entender, porque desejo sexual hipoativo, excitação e anorgasmia fazem parte de um complexo onde falta mesmo excitação global. No homem, ejaculação precoce e disfunção erétil, hoje facilmente tratadas, diferente das disfunções sexuais femininas, que são difíceis de atender no consultório e difíceis de tratar. Portanto, boa saúde sexual está associada a uma boa saúde física e mental, e também com um bom relacionamento com um bom parceiro. Esses conceitos são amplos. Veja que você está interessado na saúde dessa mulher, você participará da saúde física, precisará de um psicólogo para a saúde mental, e ela e o seu parceiro terão que ser orientados, provavelmente por uma terapia de casal, para que recuperem a sua função sexual e possam se sentir um casal seguro e pleno. E você, profissional que está sendo treinado na nossa faculdade, provavelmente será um profissional de boa qualidade, porque fará as perguntas chaves para que essa cliente se sinta segura. Um bom atendimento às suas clientes e sucesso na sua formação. Obrigado.